Está no ar mais um Mensagem de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da nossa querida Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente aqui comigo, no nosso segundo encontro, que com certeza será também muito prazeroso, Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo certo, Luiz. Pessoal, obrigado por me receber de novo. Luiz, obrigado pelo convite. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui com o Luiz, estar aqui no Obreiros. E agora, para falar desse tema, que também é um tema muito forte nas nossas vidas, muito importante, que também emociona bastante a gente, quando a gente se aprofunda no que Jesus falou, no que Jesus viveu e nos entregou. Então, já que você falou do tema, fale do título deste capítulo. É o capítulo número 131, não é? Isso, capítulo 131, diante do conformismo. Ele traz o versículo, Emmanuel traz esse versículo que é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, que frase imponente, né? E esta frase ela está contida em uma epístola de Paulo, não é? Isso. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa epístola, essa carta aos cristãos de Roma, ela é uma carta que também ela tem um conteúdo muito forte evangélico, muito forte teológico. Paulo, nesse momento, ele ainda não tinha visitado Roma. Então, a primeira vez que ele vai a Roma, vai fazer a sua pregação, a sua semeadura da palavra de Jesus, ele ainda não tinha chegado a Roma. Mas Paulo, nesse trabalho de semeadura, ele faz isso tanto presencialmente, estando nos locais, quanto através das suas epístolas, das suas cartas. Então, a gente aprendeu, né, Rodrigo, no livro Paulo e Estevão, que detalha muito, né, da vida de Paulo, esse livro. Que Paulo ele peregrinava e ia sempre pessoalmente nos lugares, até que ele se viu esgotado de forças, não é? Sim. E daí ele teve uma orientação espiritual falando que ele não precisava necessariamente estar nos lugares, que as cartas cumpririam o mesmo papel. Daí, a partir de então, ele foi autorizado a enviar essas epístolas. Daí surgiram tantas epístolas que ele passou a enviar. Exatamente. Então, uma delas é essa aos Romanos. Você vê, ele nem tinha chegado a Roma ainda, mas a carta ia cumprir o propósito da semeadura, como você disse, da palavra. E ele ia fazer isso com esse objetivo, tanto de evangelizar e semear a palavra de Jesus para os cristãos romanos, quanto para unir esses cristãos de Roma, porque eles tinham passado um período conturbado de expulsão dos judeus que eram cristãos de Roma, e agora eles voltavam. Então, essas atribulações entre os judeus e os gentios em torno do cristianismo. Então, essa conturbação toda que ele já tinha tido notícia, ele pega e faz essa carta com orientações e com esse intuito também de incentivo, de estímulo para a união dos cristãos de Roma. E aí, esse pedaço que a gente pegou aqui hoje... a gente vai tratar só de um conselho, né? Ele deu diversos, a gente vai tratar de umzinho, né? Que já tem muita coisa para falar, não é? Sim, é uma linha que ela se desdobra muita coisa, né? Em horas de conversa, se a gente quiser, né? Sim. E Emmanuel ele discorre inicialmente, basicamente, a diferença entre se conformar e... Isso, entre a conformação, que é o se conformar, e o conformismo. Ele faz essa diferença. Por que ele vai fazer essa diferença? Eu fiquei pensando, né? Porque a princípio eu acho que a gente não tem ideia, né? De que são, na verdade, situações muito diferentes, não é? Parece até quando a gente está lendo e quando se a gente não se detém muito, parece que
um sinônimo, né? Parece que é pouca diferença, mas não é, né? É uma diferença grande, porque ele traz aqui pra gente que o se conformar, esse conformação é uma aceitação consciente dos problemas da vida, das situações da vida, do que ocorre no nosso mundo, da nossa própria limitação como seres humanos, como espíritos. É essa aceitação consciente. Ou né? eu poderia dizer que é ver a vida como ela realmente é. Boa, é? sim, tem sentido. Só que é uma aceitação que ela não é passiva. Não é uma aceitação passiva, eu aceito, eu compreendo. Você não tem que ficar inerte, né? Isso, Não vou colocar o rabinho entre as pernas e acabou eu tenho que aceitar tudo. Porque isso é parte do conformismo, essa situação, essa aceitação passiva e convencional de se aceitar o que está posto pela sociedade, as convenções, isso é o conformismo. Sem atitude alguma. Sem atitude alguma. Porque embora a gente saiba dos problemas, das situações, das nossas limitações físicas, espirituais, a gente tem que ter, que é a proposta dele, e a proposta espírita no geral, a proposta do cristianismo no geral, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter movimento. Ação. Tem que ter ação. Então eu não vou aceitar passivamente, mas eu sempre gosto de usar essa analogia, essa comparação de um jogo, né? Um jogo de tabuleiro, um jogo aí, um xadrez, um jogo de cartas, porque a situação está dada. O jogo de cartas, as cartas estão dadas, que são as condições de vida, da nossa vida. Então, o contexto em que eu nasci, a família em que eu nasci, eu ter ou não situações mais difíceis fisicamente ou psicologicamente, são todas coisas situações que a gente pode explorar, em que as cartas do jogo estão dadas, então eu tenho que lidar com elas, eu tenho que me adaptar, tenho que viver da melhor maneira possível e não me fechar, me enclausurar e dizer... E justificar todas as suas falhas devido a essas condições. Todos os problemas, as falhas, as situações que eu não consigo, que são difíceis de superar, eu não vou fazer nada e vou me encostar e vou deixar a vida passar, empurrando com a barriga, porque é tudo difícil. Né? Certo. Essa é a situação de conformismo, de deixar tudo passar. Não é o que o Emmanuel propõe, ele propõe, olha para os desafios, olha para a vida, mas busca, movimente-se, tenha ação para mudar a sua realidade, se você quiser, para aceitar a sua realidade e tentar melhorá-la e tentar buscar outras coisas, mas tenha movimento, porque o que ele fala, o movimento é que vai dar esse tom da nossa evolução. A gente ficar enclausurado, sentado, esperando, não é benéfico para ninguém, muito menos para você. Eu acho que a gente pode trazer essas ideias para os dias atuais, né? Sempre, né? A palavra de Jesus é atemporal, a gente sempre pode contextualizar, no sentido de que muitas doenças psiquiátricas de hoje, que estão tão em voga, elas advêm desse conformismo, porque não é a pessoa que tem, por exemplo, síndrome do pânico ou de uma depressão muito profunda. Qual que é a sua característica? Se isolar de tudo, dos problemas, né? Ela vira até um transtorno em que ela não consegue encarar qualquer situação social, não é? E isso acho que é um sintoma da nossa sociedade atual, que oprime as pessoas e as leva a isso, ao conformismo, né? Mas, como você está dizendo, a orientação de Emmanuel, né? A verdadeira orientação de Paulo, né? Em essência, é para que não nos conformemos, mas que busquemos a conformação. Exatamente. E outra situação dessa pessoal que eu fiquei refletindo também, ele traz esse exemplo, eu fiquei refletindo, poxa, como isso é muito real. Às vezes a gente tem a postura cristã dentro da casa espírita ou dentro da religião que a gente frequenta, a gente tem a postura cristã que é fácil, né? É fácil, porque fácil. São irmãos, todos os chamamos de irmãos, e a gente tenta, é um lugar que a gente tenta
colocar mais em prática os princípios e os ensinamentos. Então a gente tenta fazer isso aqui porque é o primeiro lugar que a gente está tendo um contato mais profundo com esses ensinamentos e essa proposta de renovação. Então a gente tenta colocar aqui, né? Mas quando vai para a rua, quando vai para a sua família, ele até fala nesse exemplo, você tem essas atitudes cristãs, essas atitudes de busca de melhora de si mesmo e para com os seus familiares, você tem isso, né? Você é dessa mesma maneira, ou você também é essa pessoa que tem uma atitude aqui na casa espírita e fora você é esse conformista, você é essa pessoa que tem esse conformismo, que se adapta às situações para o seu benefício pessoal, para a sua comodidade, para a sua convenção, para sair e se livrar de alguma coisa. Nesse exemplo de conformismo e conformação, quando eu estava lendo esse capítulo, eu pensei muito com um exemplo de uma pessoa conformista, de um discípulo conformista de Jesus. Uma pessoa conformista no geral, me veio bastante a figura de Pedro. Então Pedro se encaixaria, pelo menos no primeiro momento, né? Sim, ali até a entrega de Jesus, né, aos romanos, ele se encaixaria num exemplo de conformismo. Sim, do meu ponto de vista, naquele momento em que Jesus é preso e que ele segue Jesus até onde ele seria interrogado, ele fica distante no pátio, assistindo, e é questionado por 3 vezes, ele é delatado ou questionado por 3 vezes, aquele ali é o discípulo dele, aquele ali ele é um cristão, e ele nega, fala, não sou eu. O outro reconhece pelo sotaque dele, não, ele é o discípulo, não sou, não conheço, não faço parte. E o interessante é que ele negou, mesmo sabendo o que iria acontecer. Sim, Cristo tinha antevisto ele exatamente o que ia acontecer, inclusive com o canto do galo. Mesmo assim, ele não conseguiu, né? Porque era uma situação de muito, muito medo, né? Sim. E a gente faz, né? Eu fico pensando eu mesmo nessa situação de negar o Cristo, por conveniência, por medo de alguma coisa. A conveniência às vezes não é só para eu vou tirar vantagem em dinheiro, né? Mas é uma conveniência de autopreservação, de proteção. Então, quando eu penso em alguns grupos que eu frequento, ou grupos de trabalho, ou grupos fora da vida, em que surge o tema religião, eu não menciono que eu sou espírita, eu só menciono se eu sou perguntado diretamente, qual é a sua religião? Em que você acredita? Se não tiver como você fugir. Né? Isso, se não tiver como fugir, aí eu tenho essa postura. Então, refletindo sobre isso, eu vi, é uma postura bem conformista, de uma pessoa que age pelas conveniências da vida para si, no meu caso e no caso de Pedro, que eu percebi também, para se proteger e autopreservar de uma situação que você não quer. Mas talvez, Rodrigo, você esteja sendo muito duro consigo próprio, porque na verdade você pode estar sendo caridoso com quem está discutindo a religião com você, porque você pode sofrer muito preconceito na sociedade atual se você disser que você é espírita, né? Diretamente, porque as pessoas não sabem realmente o que é isso, né? E na verdade você não precisa se declarar espírita para ser cristão. Sim. Não é? Então, se a sua resposta, se por dentro você sentiu isso, e o que você manifesta para os seus amigos são princípios cristãos, este é o verdadeiro espírito. Tá valendo, né? Este é o verdadeiro espírito. Né? Eu fico também pensando bastante nisso, nessa dicotomia, nessa relação. Uma hora eu concordo com esse pensamento que você traz, outra hora eu falo não, porque o outro exemplo que eu pensei, que me veio também de uma pessoa conformada, da conformação... Então agora é o oposto, né? É o oposto, então Pedro foi um exemplo de conformismo. Agora, qual é o exemplo da conformação? Da conformação, me veio muito forte Tassiano e a Lívia. Eles são personagens do livro Ave Cristo, que é também de Emmanuel. Os dois... Eu sei que é muito difícil, mas tem como você fazer uma contextualização pequena, só para o pessoal que não leu o livro ainda entender esse exemplo que você está dando? Porque Tassiano, ele é um militar, um ex-militar, acho que no ponto, e ele é o personagem principal do livro, e ele era uma dessas pessoas, dessas figuras que negavam o cristianismo e ao decorrer do livro, ele era militar romano. Ele se converte ao cristianismo
e passa a ser uma figura que brada aí aos 7 ventos, que é cristão, usa os ensinamentos de Jesus, então valorizando isso e a sua postura cristã. Então ele mantém até o fim, ele e Lívia. Lívia é quem? Ele mantém o ponto de vista dele até no momento em que ele está para ser preso. Ele é preso. Lívia é a companheira dele. Sim. Ele é preso porque ele se recusa a negar Jesus, se recusa a negar a sua fé e a mantém até o fim. Então, ele mantém a sua postura. Ele aceita os fatos, mas não passivamente. Exatamente. Você conseguiu encerrar a ideia. E por isso, ele também aceita as consequências, que é, ele é condenado à morte, é jogado ao circo romano e tem uma morte narrada e é violentíssima a morte dele, mas com certeza ele está em paz. Sim, com certeza, porque o desenlace ali, como é narrado, é belíssimo, é muito emocionante, é muito bonito. Então, foram exemplos que eu pensei do conformismo, da atitude conformista de Pedro e também dessa atitude agora de conformação. Ou falta de atitude de Pedro, né? Desses dois pontos, dessas duas diferenças. Então ficou bem claro, né? Acho que, né, a diferença entre o conformista e o conformado. Espero que sim, vocês digam aí depois, coloquem nos comentários, né, se ficou claro ou não. Espero que a gente tenha conseguido discutir isso, para vocês terem um pouco também de reflexão através de outros pensamentos e fazerem as suas próprias reflexões e análises. Então, Rodrigo, já partindo para a conclusão deste incrível tema, né, da gente até se questionar, será que eu sou um conformista ou um conformado em todas as situações da vida, não é? Vamos ver como Emmanuel conclui este raciocínio? Aí depois de tudo ele encerra assim: entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. Então, nesse encerramento a gente vê o quão forte e profunda é essa ideia. E o que eu consigo pensar disso tudo é: a nossa evolução, ela depende de movimento e depende de ação. Então, nós temos que ter isso sempre em perspectiva. Essa evolução exige movimento e nós estamos aqui para sempre melhorarmos, sempre sermos melhores do que essa postura de hoje, buscar esse grãozinho a mais sempre. Então, é o movimento, é sair da zona de conforto, é buscar mais coisas, não ter medo disso, ou mesmo tendo medo, enfrentar esse medo. Porque talvez o medo seja inerente à condição Sim, humana, né? Não dá para se livrar Mas dele, não pode ser um medo, enfrenta ele. Não pode ser um medo paralisante, né? Que fique no conformismo. Conformismo não, gente. Conformados e com atitude. Então, Rodrigo, que a gente consiga prosseguir, né, no nosso caminho, sendo conformados, o que para mim, em uma expressão, significa buscar a tão famosa reforma íntima. Fechado. Este foi mais um Mensagem de Luz. Agradeço muito ao Rodrigo, que para vocês terem uma ideia, ele está a centenas de quilômetros daqui. Hoje não, obviamente, ele veio para cá em visitar a família e nos concedeu essa oportunidade de participar de mais um Mensagem de Luz. Nós agradecemos muito e espero que venham muitos outros. Obrigado mesmo, obrigado, gente. Até o próximo programa.